finalmente chegamos naquele momento que você mais esperava, que é o momento que eu vou começar a trazer para você passo a passo daquilo que você precisa fazer quando você decidir que é o momento para você conversar com seu marido. E aí talvez você se pergunte, Joelma, será que eu preciso me tornar antes uma série de é, construir uma série de virtudes antes de começar a falar com meu marido? É claro que não. Eu só queria te trazer clareza de que você tem um trabalho a fazer com você para que você tenha os resultados melhores. Não significa que você não pode falar com seu marido imediatamente. É lógico que você pode e deve já começar a construir com ele acordos. Mas entenda que, à medida que você entende o que você quer, à medida que você entende os seus sentimentos, à medida que você entende quais são as partes, né, que você tem correspondido para não atingir aquilo que você ainda não atingiu, você vai com menos expectativa para que esse homem já atenda tudo o que você quer. Então, esse trabalho de olhar para você é um trabalho contínuo, constante. Você vai fazer isso no dia a dia. E quanto mais você se torna essa versão extraordinária sua, quanto mais você terá um homem mais receptivo e mais aberto. Então, aquela introdução que eu trouxe, os 3 elementos que antecedem uma comunicação mais atraente, mais magnética, não impede que você já comece a conversar com ele os pontos que vocês gostariam de tratar ou que você gostaria de tratar. É só para que você tenha clareza de quanto mais eu me torno, melhores resultados eu obtenho. Então vamos agora, né, para esse passo que você esperou tanto, que é como ser essa mulher magnética, que fala, que é ouvida, né, que é respeitada, quando ela começa a colocar na mesa aquilo que ela precisa ou deseja. Antes de eu trazer para você, né, tudo que eu vou trazer, eu tenho indicação para fazer para você, que é esse livro aqui, que é Comunicação Energética da Feminilidade. Eu gostei muito, né? Vocês sabem que eu sou amante dos livros, naturalmente, uma pessoa que tem, né, mestrado em letras, em literatura, vai gostar muito de livros, e esse livro é um livro que vale muito a pena. Eu vou colocar a indicação dele para você, né, nos materiais complementares, porque vale a pena que você leia, né, que você, quando a gente lê, a gente absorve, né, o conhecimento de uma forma diferente de quando a gente está ouvindo ou assistindo uma aula. É lógico que eu trouxe muito material em PDF, mas, né, a gente não vai comparar o volume de informações que a gente tem no livro com a quantidade de conteúdos que a gente vê no PDF. Então, vale muito a pena que você adquira esse livro se você quer se aprofundar nesse tema da comunicação energética feminina, ou da comunicação magnética feminina, como você queira chamar. Então vamos lá, né? Vamos idealizar uma situação. Você tem um assunto para tratar com seu marido. Dessa vez eu não vou, né, colocar muita treta nessa história, eu vou pedir que você pense numa situação do dia a dia. E dessa forma, né, a maneira que eu vou colocar aqui para você vai te nortear para que você converse com seu marido, seja qual for o assunto. Tudo bem? Então vamos imaginar que você queira, né, vender sua casa. Você quer se mudar, mas isso ainda não está claro para seu marido. Então você pensou que você não quer mais viver naquele espaço, você quer morar em outro lugar, pode ser outra cidade ou outro condomínio, e você quer levar o assunto para o seu marido. Como é que você faz isso? A primeira coisa é sempre você pensar nos seus sentimentos. Por que é que você quer isso? Por quais são os incômodos que você tem em relação a viver neste lugar? Eu vou te falar isso porque essa já foi uma pauta minha, né? Eu já desejei me mudar nesse espaço aqui que você vê que hoje é o meu estúdio. Não sei se ainda será quando você assistir esse vídeo, mas esse espaço aqui onde é meu estúdio é, né, meu espaço, a casa onde eu vivo, que é um lugar que meu marido gosta muito e, de repente, chegou para mim o desejo de querer vender essa casa e que a gente construísse um outro espaço para nós, na minha opinião, mais ajustado às nossas necessidades nesse momento. Então, a primeira coisa é validar o que você está sentindo. Então, eu estou sentindo o desejo de morar em outro lugar. Por quê? Quais são as razões? O que é que esse espaço
tem, né, que não me atende mais? Por que que isso seria uma boa ideia para a nossa família? Então, primeiro você constrói, né, os seus argumentos baseando-se naquilo que você sente. E depois você vai escolher o que, que você vai dizer, né? Esse trabalho precisa ser feito. O que, que eu vou dizer? Quais são as palavras que eu vou dizer? Quais argumentos eu vou utilizar? Por quê? Porque a gente se perde e muitas vezes a gente sente vontade até de falar mais alto, não é porque o outro é surdo, não, é porque faltou argumentos. E aí a gente quer usar uma linguagem que é mais agressiva, que é mais invasiva. Por quê? Porque meus argumentos são muito fracos. Então eu quero ganhar pela força e não pela lógica e não pelo que eu sinto. Então você valida seus sentimentos, pensa no que você vai dizer e você pensa também no que você não vai dizer. Existem coisas que melhor que elas nem sejam ditas, mesmo que seja num assunto, né? Vamos supor que eu quero vender minha casa e aí, em vez de justificar, né, meus sentimentos, aquilo que eu quero que vai trazer alegria para minha família, eu vou trazer elementos tipo, eu não quero mais morar aqui, porque foi nessa casa aqui que você, naquele dia, fez isso comigo. Gente, isso aí desvirtuaria o seu propósito. Não é sobre isso. Eu não quero vender a casa, ou eu não quero morar em outra casa, porque naquele dia. Não, não é por isso. Quais são os motivos? Porque se eu começo a desvirtuar a conversa, daqui a pouco não é mais sobre a casa, daqui a pouco é sobre aquele dia. E a gente vai começar a criar uma série de polêmicas, né? Por conta de uma situação que a gente vivenciou e que foi desconfortável. Então, saiba o que dizer e saiba o que não dizer. E aí, explore a clareza, né? Explore a empatia, a escutativa. A gente já aprendeu nos vídeos anteriores o que é essa empatia, essa escutativa, essa clareza. Eu falei sobre tocar outra pessoa, estar numa postura de abertura corporal, a conexão visual. Então, explora tudo isso. Eu já sugeri para você, desde os primeiros vídeos lá que eu falei, escreve, né? Tem um diário pessoal, porque quanto mais você escreve, você tem clareza de pensamentos. Quanto mais claro, né, para você aquilo que você sente, o que você pensa, e você já elaborou através da escrita, é mais fácil se comunicar com o outro. Então, cada tarefa que tem aqui tem um objetivo, cumpre um papel, cumpre uma função. Então, explora isso. E depois, né, você vai escolher um momento em que você esteja tranquila, que você esteja mais calma, porque se eu quero começar e terminar uma conversa, é importante que eu tenha uma postura que seja respeitosa. Eu terei mais dificuldade em ser respeitosa se eu estiver, por exemplo, com raiva. Então, escolha o momento certo. E eu não invado o espaço do outro achando que ele tem que conversar no momento que eu quero conversar. Eu posso comunicá-lo que eu gostaria de conversar, e aí eu posso até querer diminuir a ansiedade da pessoa, falar, olha, amor, bem, como você queira, né, tratar seu marido, eu gostaria de falar com você sobre um assunto que eu estive pensando, sobre essa casa. Mas depois você me fala no horário conveniente. E aí vocês combinam, porque vocês são adultos e você respeita o espaço do outro. Quando você for conversar com a outra pessoa, é importante que você concentre a conversa em você. Eu penso, eu sinto, eu imagino e não atribuir a outras pessoas expectativas, né? Eu pensei que eu gostaria de morar em outro lugar porque você nunca pensa nisso. Você já começa uma briga antes mesmo de introduzir o assunto. Então, fale sobre o que você pensa, o que você sente e evita expressões generalistas, tipo você nunca, você sempre. Essas frases, elas convidam a pessoa para o embate e não para a compreensão. Então, é sobre o que você pensa. Eu sinto vontade de morar em outro espaço. Eu sinto que esse ambiente já não combina com aquilo que a gente deseja para a nossa vida. Eu percebo que nesse espaço não tem um lugar adequado para nossa filha brincar. Ou eu gostaria de morar mais próximo do trabalho. Ou eu gostaria de desfrutar, né, de viver em outro lugar que tenha acessos a outras coisas, em que eu tenha contato com pessoas diferentes. É sempre sobre você, minha querida, não é sobre o outro. Então, eu evito generalizações e eu foco em fatos específicos. Eu não fico devaneando e criando na outra pessoa situações que não existem, porque é só uma expectativa.
E se lembre de um detalhe, né? Que tudo é uma questão de perspectiva. Você pode levar nesse momento para o outro uma ideia e o outro não pensou naquilo, ele não concorda com aquilo. Né? Poderia ter trazido, né, aqui para o meu marido, quando eu sugeri a vinda da casa, que nesse espaço aqui a gente não consegue atender bem nossos amigos. Ele pode dizer, não, conseguimos sim, a gente tem aqui uma área grande, temos uma área com um piso, nós temos aqui uma área gramada, as pessoas sentem bem aqui. Entenda que é sempre uma questão de perspectiva. Nem tudo é sobre a forma como eu vejo, né? Eu tenho a minha visão, o outro tem a dele. E o objetivo da conversa não é para que você abra a cabeça da outra pessoa e plante a sua perspectiva, não é sobre isso. É sobre você trazer para a pessoa uma visão que você tem sobre um assunto e negociar com ela uma solução para aquela questão. É sempre sobre negociar sobre um ponto, sobre uma questão que você levantou. Não inventa de começar a querer conversar sobre a casa e depois falar sobre a sogra e sobre uma coisa que você queria e a pessoa não atendeu. Não mistura as coisas. Cada conversa que você tem, se é uma conversa mais difícil, você vai começar e terminar falando sobre aquele ponto, entendendo que a outra pessoa é livre para não concordar com você. E aí, evita a vitimização. Você não é vítima do homem que você escolheu viver. Se você é vítima do homem com quem você escolheu viver, significa que você vive um relacionamento abusivo e, mesmo assim, permanecer nesse relacionamento é uma questão de escolha. Então, você não é vítima desse homem. Você está escolhendo permanecer com ele. Então, não traz esse discurso de que você é vítima e de que a outra pessoa te traz um prejuízo, porque não é sobre isso. Se você quer se comunicar, né, com a outra pessoa como um adulto faz escolhas, arca com as suas escolhas, assuma que você não é vítima de nenhuma situação. E depois, né, escolha o momento adequado. Eu quero conversar. Mas aí eu nem espero a pessoa respirar, o marido acabou de chegar, abriu a porta, eu já despejo nele uma série de questões. Ou então a gente acabou de resolver um assunto, eu já introduzo outro, eu não pergunto à pessoa se aquele momento é mais adequado, eu não negocio, eu não sei se ele vivenciou uma situação estressante no trabalho, e aí eu jogo tudo. Essa tensão desnecessária vai dificultar que vocês cheguem numa negociação mais fácil, mais objetiva e que vocês tenham sucesso nessa conversa, porque eu já peguei a outra pessoa tensa, estressada e vou trazer para ela uma sensação de mais estresse, de mais tensão. Comece sempre com empatia. Lembre-se, é uma negociação, é um convencimento, é um momento de persuasão. Eu quero abrir esta pessoa, eu não quero fechá-la. Então, eu começo sempre de forma empática. Como é que eu faço isso? Eu tenho dois caminhos, eu não quero que você comece a pensar nisso como se fosse uma coisa mecânica, como se fosse um manual rígido. Não é um manual rígido, é só para você pegar a ideia e você vai adaptar aí a sua forma de falar, né? Mas você pode começar ou trazendo um fato ou trazendo algo que você possa elogiar ou valorizar no seu parceiro naquela situação. Eu vou trazer para, né, a venda da casa para que vocês tenham um entendimento mais completo de como é que isso seria. Então, se eu for começar pelo fato, eu vou começar falando, amor, a gente já mora nessa casa há 16 anos. E aí, contra fatos, não há argumento. Sim, a gente já mora aqui há 16 anos. Aí, após eu trazer esse fato, eu vou trazer aquilo que eu estou sentindo. E depois de 16 anos, eu comecei a sentir que se nós fôssemos para outra casa, nós poderíamos aproveitar melhor os espaços, porque construiríamos uma casa dentro das nossas necessidades. Aqui, eu não comprei briga com ninguém, eu falei sobre um fato e o que eu pensei e o que eu senti. Diferente de falar, amor, olha, eu estava aqui pensando, eu acho que é uma boa ideia a gente vender essa casa, porque a gente já mora aqui. Veja que quando eu já trago para a pessoa aquilo que seria uma solução para um problema, eu não convidei a pessoa a pensar sobre isso. Eu estou sendo
penetrativa demais, eu estou sendo exigente demais. Quando eu trago um fato, depois a minha sensação, aquilo que eu sinto, aquilo que eu pensei, eu estou convidando a pessoa a pensar junto comigo e depois, no final, a tirar as próprias conclusões dela. Uma outra forma de iniciar essa conversa é reconhecendo as boas intenções do parceiro, se isso for de verdade, né? Amor, eu percebo que você é muito preocupado com o nosso bem-estar. Você sempre faz tudo para que a gente se sinta bem. E eu não sei se você sabe, mas eu não me sinto mais bem morando aqui nessa casa. E por conta disso, eu comecei a pensar que talvez fosse uma boa ideia a gente se mudar daqui. Veja que a outra pessoa entrou na história, mas como alguém que colabora para o sucesso da família. Eu não estou combativa, né? Mas essa abordagem de reconhecer as virtudes da pessoa é apenas se for verdade. Meu marido sai todos os dias do trabalho, passa primeiro na casa da mãe dele, depois vem para casa e isso me chateia. Se eu for começar trazendo as virtudes dele, reconhecendo as intenções dele, eu posso começar assim. Amor, eu percebo que você se esforça muito para atender às necessidades de sua mãe. E isso é porque você é um bom filho. Mas toda vez que você sai do trabalho, passa primeiro lá e depois vem para casa, eu fico com a sensação de que eu fui abandonada. Eu sei que você não tem essa sensação, mas eu gostaria que você soubesse que em alguns dias você viesse direto para casa. Também não tem uma ideia de combate. Então, eu estou valorizando os pontos em que essa pessoa é validada, em que essa pessoa tem boas intenções. E aí, né, depois que eu trouxe a questão, que eu mostrei empatia, eu vou propor alternativas. São alternativas. Lembre que você está conversando com uma outra pessoa que é adulta. E se você quer mostrar respeito por essa pessoa, o importante é que você abra possibilidades. Então, vamos imaginar, vamos voltar à cena em que eu penso na venda da casa. Como é que eu traria alternativas, dizendo: desde que eu comecei a pensar sobre isso, eu fiquei imaginando que seria uma boa ideia vendermos essa casa. O que é que você acha sobre isso? Eu estou abrindo alternativas. O que você acha? Se eu não tiver uma alternativa, ou se eu não quiser dar essa alternativa, se eu não quiser propor, eu posso dizer assim: amor, você vem sempre para a casa da sua mãe primeiro. Como é que a gente poderia resolver para que você continue dando atenção à sua mãe e que eu não me sinta sempre abandonada? Veja que há esse convite para que a outra pessoa participe disso, né? Porque ele pode nunca ter pensado que você se sentia abandonada. E a gente está falando aqui sobre uma pessoa que está casada com alguém que tem boas intenções em relação a seus sentimentos, né? Não estamos falando aqui sobre um mau caráter, estamos falando sobre um homem que se casou com você, que quer continuar estando casado com você, que te valoriza e que valoriza os seus sentimentos. Então, eu abro para esse homem essa oportunidade de contribuir com isso. E aí, vamos imaginar que a conversa é sobre um comentário que o seu marido fez que foi desnecessário, né? E aí a gente já trouxe nas aulas anteriores que se você foi constrangida, você não precisa constranger. Como é que você fala com esse homem sobre isso? Então você pode falar assim: amor, sempre que você faz comentários sobre minha aparência, eu me sinto frustrada, eu me sinto magoada, ofendida. Será que a gente pode evitar esse tipo de observação? Veja que não tem também. Você tem uma postura, você está firme ali, mas você não se transformou, né, na bruxa raivosa e que está comprando um abrigo. O que você quer é resolver. E por que você quer resolver? Porque você já fez o plano dos 20 anos e você sabe onde você quer chegar. E você sabe onde você quer chegar nesse relacionamento. E o que você quer é se aproximar dessa pessoa e não construir muros. E se você, né, tá com um pensamento em relação a ter um emprego, seu marido não quer que você volte a trabalhar fora e você quer trabalhar fora, e você já fez lá o script: já pensei nos meus sentimentos, já validei, já escolhi o que eu vou dizer, o que eu não vou dizer, já mostrei empatia, agora eu vou introduzir o assunto. Como é que eu posso fazer isso, né? Tem um exemplo aqui muito, muito bom.
Amor, eu estou decidida a me mudar de emprego, mas eu sei que é importante que a gente converse sobre isso com calma. Então você já disse que você está decidida, mas você quer que essa conversa seja realizada entre os dois e com calma. Então a outra pessoa já entendeu qual a postura que vocês estão, vocês vão precisar mostrar, né, para falar sobre isso. Vocês estão brigando sobre dinheiro, né? A briga é sobre dinheiro. Como é que você pode, sem ser aquela que manda e diz, olha, a gente vai fazer o orçamento, né? Vamos fazer o orçamento. Com essa postura, né, ditadora. Você pode dizer assim, amor, eu acho que a gente precisa resolver as questões sobre as nossas finanças. E talvez fosse uma boa opção a gente começar a fazer um orçamento. O que você acha sobre isso? A postura é outra. É um convite, não é imposição. É o que você acha, porque estamos tratando de um casal de adultos. A briga não é sobre dinheiro, a briga é sobre as tarefas domésticas. Como é que eu falo respeitosamente sobre isso? Né? Vocês estão brigando lá por conta da toalha na cama, por conta da louça na pia. Amor, vamos evitar brigas desnecessárias por conta das tarefas domésticas? Eu acho que poderíamos pensar numa divisão de tarefas. O que você pensa sobre isso? Você acha que seria uma boa ideia? Assim a gente vai evitar mal-entendidos. É um convite. Sempre é um convite, porque o outro tem alternativas. Quando você fala com o outro querendo impor, ele ainda tem alternativas. E você sabe que você briga, você grita, você determina e o outro não faz. Então você convida o outro para um acordo. E aí, né, a gente precisa entender que é sobre negociação. Mas a negociação e como é que eu faço esse acordo, a gente vai ver na próxima aula.